Oi gente, tudo bem? Eu sou a Adriele e hoje eu vou contar para vocês o caso de Tess Ritchie. Tess Ritchie nasceu no dia 30 de novembro de 1994 em North Bay, em Ontário, Canadá. Não se tem o nome de seu pai na internet, mas o nome de sua mãe era Christine Armstrong. A Tess era a filha mais nova de 5 irmãos. Eles eram uma família muito unida. Mesmo não estando junto todos os dias, eles estavam sempre em contato através de mensagens e ligações. Tess era divertida, carinhosa, generosa e muito esforçada. Ela trabalhava muito. Depois de se formar no ensino médio, a Tess trabalhou como gerente assistente em um hotel, mas aí ela acabou se decidindo mudar para Toronto, no Canadá. Lá, ela fez um programa de serviço de voo. Ela conseguiu concluir esse programa em abril de 2017. Com seu certificado em mãos, a Tess se candidatou a alguns empregos em companhias aéreas para ser comissária de bordo. Como ela já tinha também experiência em trabalhar em hotéis, ela se candidatou também a uma vaga de recepcionista de um hotel em Toronto. Bom, mas infelizmente ela não foi chamada para nenhuma dessas vagas que ela havia se candidatado a um emprego. Dessa forma, ela acaba conseguindo 2 empregos de meio período. Um desses trabalhos era em um café, no centro da cidade. Nessa época, a Tess morava em seu próprio apartamento com seus 2 cachorrinhos. Como ela ainda não havia conseguido o emprego que queria, os 2 empregos que ela estava trabalhando em meio período era algo só provisório, ela decidiu então estudar italiano, para, assim, quem sabe, ela se candidatar a fazer au pair na Itália. No dia 24 de novembro de 2017, isso era uma sexta-feira, a Tess, a essa altura, ela já estava com 22 anos. Ela decide passar a tarde desse dia na casa da sua irmã Rachel, no centro de Toronto. A Tess foi embora da casa da sua irmã por volta das 23h30. Ela iria encontrar uma amiga de escola que ela não via há cerca de 2 anos e meio. A Tess e essa amiga, elas então vão até uma boate, que na época era muito popular entre os estudantes e os jovens. No dia seguinte, a irmã da Tess, a Rachel, envia várias mensagens de texto para ela, mas nenhuma é respondida. Um pouco mais à noite, já escurecendo, a Rachel, ela percebe que as mensagens não haviam sido nem entregues. Por volta das 19 horas, a Rachel começa a ligar para hospitais e polícias para ver se a Tess teria dado entrada em algum desses lugares. Por volta das 21 horas, a Rachel decide ir até o apartamento da Tess. Ela até pensou que a Tess poderia ter exagerado na noite anterior com a sua amiga e estaria de ressaca, por isso que não tinha respondido as mensagens dela. Chegando lá, a Rachel encontra o apartamento da Tess vazio. Ela então se desespera e entra em contato com os policiais para comunicar o desaparecimento da sua irmã. Nesse dia, a Tess estava usando um relógio tipo smartwatch, que é aqueles relógios, que registram a quantidade de passos que a pessoa deu e algumas outras informações pessoais. Esse relógio estava logado na conta da mãe da Tess. Por causa disso, descobriram que por volta das 3 horas da manhã, no aplicativo desse relógio, foi atualizado a contagem de passos, mostrando que a Tess teria dado 300 passos após esse horário. Ela também teria usado o cartão de crédito da mãe dela para poder chamar um Uber através do aplicativo do celular dela. Porém, esse Uber teria sido cancelado. No dia 26 de novembro, 2 dias após o desaparecimento da Tess, por volta das 15h45, os policiais receberam uma ligação pedindo para que eles fossem até um local para poder verificarem uma casa. A pessoa que ligou falou que tinha algo estranho, não especificou muito bem o que tinha nessa casa, mas que tinha algo estranho lá. Essa casa ficava na mesma rua onde a Tess teria sido vista pela última vez. Quando os policiais receberam esse chamado, eles nem ligaram esse endereço ao desaparecimento da Tess.
2 policiais foram até esse local, mas eles olharam bem superficialmente assim o endereço, eles não olharam a fundo se realmente tinha algo estranho ali, olharam meio que de longe e foi só isso. No dia seguinte, a mãe da Tess, a Christine, e outros membros da família dirigiram cerca de 4 horas de North Bay até Toronto, para poderem ajudar a procurarem a Tess. Eles passaram os próximos 2 dias colocando cartazes, distribuindo panfletos, pedindo informações e organizando buscas. No dia 29 de novembro, a Christine e um amigo deram uma olhada em uma casa fechada para reforma, na mesma rua onde a Tess foi vista pela última vez. A Christine fica horrorizada ao encontrar o corpo da sua filha na parte inferior de uma escada estreita para um apartamento no porão. Haviam hematomas nos pulsos, braços e mãos da Tess. Os policiais na época foram muito criticados por não terem encontrado o corpo da Tess, pois teoricamente eles teriam procurado em toda a rua onde a Tess teria sido vista pela última vez, e eles não haviam encontrado nada. Essa casa teria sido a casa aonde os 2 policiais, teriam ido, porque tinham recebido um chamado de que tinha algo estranho lá. Esses 2 policiais foram lá e não conseguiram encontrar a Tess. A morte da Tess inicialmente foi considerada um acidente. Os policiais disseram na época que provavelmente ela estava um pouco embriagada e teria caído ali na escada. No dia 1º de dezembro, saíram os resultados da autópsia realizada no corpo da Tess. Nesses relatórios constavam que a causa da morte teria sido estrangulamento. Somente a partir daí, a morte da Tess é considerada como um homicídio. Nas investigações, descobriram que no dia que a Tess saiu com a amiga dela, que elas teriam ido a uma boate, elas foram embora dessa boate por volta da 1h30 da manhã. Elas caminharam até uma rua a 1 quarteirão dessa boate. Nesse caminho, elas teriam se encontrado com um homem que até então não era identificado. Os 3, então, a Tess, a amiga dela e esse homem não identificado, eles param em frente a uma casa para conversar com a mulher que morava lá. Ela havia acabado de chegar do trabalho e estava na varanda da casa dela conversando com uma amiga. Essa moça, a dona da casa, ela foi chamada para depor. Ela se identificou com o nome de Michelle, esse nome é fictício. Ela disse para os policiais que não conhecia nem as meninas nem esse homem, que não havia sido identificado. Ela ficou conhecendo eles naquele dia. A Michelle disse que a Tess tinha falado naquela noite com ela sobre o seu ex-namorado. Eles tinham acabado de terminar e ela estava muito chateada. Ela disse também que não lembrava o nome do homem que estava com elas e que ele não falava nada, ele ficava só observando a conversa delas. Por volta das 4 horas da manhã, a amiga da Tess recebe uma mensagem do namorado dela pedindo para que ela voltasse para casa. Ela então se despede de todos e vai embora, deixando a Tess com esse homem que até então não tinha sido identificado. Os policiais continuaram investigando as filmagens da câmera de vigilância da rua onde ficava a casa onde o corpo da Tess foi encontrado, e também possíveis testemunhas. Nas filmagens, é possível ver a Tess caminhando com um homem não identificado rumo à casa em reforma. Depois ele volta, porém ele estava sozinho. No dia 3 de dezembro, os investigadores divulgaram imagens da câmera de vigilância onde mostrava esse homem. Ele era o único suspeito de ter cometido esse crime contra a Tess. No dia 4 de fevereiro de 2018, os policiais identificam esse homem como sendo Calen Schlatter, um homem de 21 anos, que morava com seus pais, sua irmã e um filho em Toronto. Ele havia feito pós-graduação para ser mecânico de automóveis. Após as imagens da câmera de segurança terem sido divulgadas, o Calen ligou para a delegacia dizendo que era ele nas filmagens. Ele é levado para a delegacia para um interrogatório. Durante esse interrogatório, ele chega a dizer que naquela noite ele não tinha feito nada de mal com a Tess. Enquanto o Calen estava sendo interrogado, os pais dele levou para ele comida e uma garrafa de água. Depois que o Calen teria bebido essa água dessa garrafa, ele jogou a garrafa fora. Os policiais então esperaram ele ir embora
pegaram essa garrafa e compararam o DNA dele com uma amostra de DNA que havia sido encontrada no corpo da Tess. Esses testes confirmaram que o DNA que foi encontrado no corpo da Tess era sim o DNA do Calen. Dessa forma, no dia 4 de fevereiro de 2018, por volta das 23 horas, o Calen é preso, acusado de assassinato em segundo grau na morte da Tess. Em seu julgamento, o Calen diz que esteve na mesma boate que a Tess esteve na noite do crime. Eles até teriam se esbarrado lá dentro da boate e conversado um pouco. Realmente existem algumas filmagens, dessa boate, de dentro da boate, que comprova que eles se esbarraram e eles conversaram um pouco. Depois eles se separam, a Tess vai embora com a amiga dela e o Calen vai embora sozinho. Andando pela rua próxima onde era a boate, os dois se esbarram novamente, a Tess e o Calen. Eles se reconhecem da boate e começam a conversar. E aí eles também vão andando pela rua, Isso foi antes deles chegarem até a casa da Michelle. Depois da amiga da Tess ter recebido uma mensagem do namorado falando para ela voltar para casa, os dois teriam caminhado um pouco mais ali pela rua e teriam se beijado. Depois disso, o Calen teria chamado a Tess para irem a um lugar um pouco mais isolado, com a luz um pouco mais baixo, ali na rua mesmo. Foi quando eles foram para a escadaria da casa que estava em reforma. Eles teriam ido para lá para poder ficar um pouco mais à vontade, para poder namorar um pouco mais. Depois, de um tempo ali, os dois namorando, o Calen teria ido embora. E ele teria deixado a Tess lá, mas ele disse que quando ele saiu da escadaria, a Tess estava bem. Porém, havia uma pessoa que podia confirmar que o Calen sim teria feito algo contra a Tess naquele dia. Quando o Calen foi preso, teve um detento que ficou com um pouco de pena dele por ele ser tão novo naquele lugar. Esse detento se ofereceu para dividir a cela com ele. E eles acabaram ficando amigos, trocando segredos. Esse colega de cela testemunhou no julgamento do Calen. Ele disse que o Calen havia confessado para ele tudo o que tinha feito com a Tess naquela noite. O Calen e a Tess realmente tinham ido para essa escadaria para poderem namorar. Só que o Calen queria ir um pouco mais longe com a Tess, e a Tess não queria. Por causa disso, ele se irrita, ele pega um lenço e passa em volta do pescoço da Tess até que ela não respira mais. No dia 23 de março de 2020, o Calen foi considerado culpado de assassinato em primeiro grau e foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional por 25 anos. Em junho de 2020, os dois oficiais que receberam a chamada para investigarem a casa aonde o corpo da Tess foi encontrado, eles foram acusados de má conduta e negligência. Ficou muito estranho esses dois policiais terem ido até a casa, onde o corpo estava e não terem encontrado nada. O corpo não estava em um lugar que fosse muito escondido, A escadaria ficava ali do lado da casa. Então, se eles tivessem entrado um pouco ali no terreno, eles iam sim conseguir ver. Mas, infelizmente, foi a mãe da Tess que teve que organizar buscas, que teve que ir atrás da sua filha. Mas, após revisões internas, os dois policiais permaneceram em seus serviços e não enfrentaram nenhuma punição. Em março de 2018, depois desse crime ter acontecido, foi criada uma unidade dedicada a pessoas desaparecidas na região, para que as buscas sejam mais efetivas. Realmente, na época, a forma que tratavam casos de desaparecimento na região deixava a desejar. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam desse caso. Espero que tenham gostado de mais esse vídeo aqui no canal. Se ainda não é inscrito, não se esqueça de se inscrever, de deixar o like, de compartilhar com mais pessoas que também gostam desse tipo de conteúdo. E até o próximo vídeo. Tchau!